Presidente, deixa eu começar prestando uma homenagem ao presidente do meu partido, Carlos Lupe, de 10 anos atrás, quando ele assumiu a direção do Partido Democrático Trabalhista, quando o presidente Brizola, presidente do nosso partido, fundador do nosso partido, nos deixou. O Carlos Lupe conseguiu fazer o que para muitos parecia impossível: manter o PDT vivo, ativo, vibrante, participante da vida nacional. Mas essa homenagem que eu presto ao Lupe daquele tempo, eu lamento não poder prestar hoje, diante da maneira como o PDT está se transformando dia depois de dia em um partido que não representa um projeto alternativo para o Brasil. Pior ainda, que aparece na opinião pública como um partido em busca apenas de cargos. É isso que parece hoje. Eu não posso deixar de manifestar aqui o meu descontentamento de ver o meu partido, sem fazer um congresso absolutamente legítimo, aberto, transparente e sem controles, debatendo a entrada outra vez no partido, no governo da presidente Dilma, que está, obviamente, sendo um governo que se exaure na opinião pública. Nós temos aqui 6 senadores do PDT. 3 são manifestamente senadores, eu não vou chamar de oposição, mas de independência total. 3 são senadores que têm uma afinidade e ligação direta de apoio constante ao governo Dilma. Então, já não é um partido que está com o governo. Na Câmara, deputado Randolph, não faz um mês, a bancada se manifestou rompendo com o governo. Rompendo com o governo, mais do que a bancada daqui. Aqui não rompeu, aqui cada um fica na sua posição e nos respeitamos mutuamente. Lá não. Lá eles decidiram se afastar, indignado com as propostas antitrabalhistas do governo Dilma. De repente, pelo menos é o que se lê nos jornais, e eu não tenho nenhuma informação de dentro do partido, devo dizer, porque essas coisas são feitas de uma maneira que nem mesmo nós tomamos conhecimento. O que eu vejo é de que os deputados em conjunto vão indicar um nome para um ministério. E que nesse ministério, pelo menos é o que está chegando ao noticiário, esse ministério será recebido, como se diz, de porteira fechada. Especialmente a menina dos olhos de quem quer nomear gente e ter dinheiro na mão, que é o Correio, que faz parte do ministério, com mais de 100 mil trabalhadores, com alguns bilhões de receita. Isso envergonha o partido. Envergonha um partido que faz um mês se rompia com o governo por decisão dos seus parlamentares, se eu não me engano, pelo que eu li, por unanimidade. E que agora estes, unanimemente, vão indicar um nome e que a presidente vai aceitar esse nome independente de quem seja. Isso chama-se negociata. Não é negociata em que se põe dinheiro necessariamente. Não vou chamar isso de um mensalão. Mas é uma forma de negociata em troca de votos dentro do Congresso. Agora, isso não seria mal se fosse com o governo que nós víssemos uma proposta alternativa para o Brasil nesse momento. Não falo no momento apenas em que nós precisamos sair de uma crise de confiança do momento para recuperar a economia, para recuperar a estabilidade monetária, para resolver o problema do desemprego, da pobreza. Não, eu não falo esse problema imediato. Eu falo o momento que o Brasil precisa de uma mudança de rumo e que Brizola tanto nos liderou defendendo isso. Tanto insistiu, dedicou sua vida inteira a um Brasil novo, diferente, alternativo, trabalhista. E a gente não vê isso. No lugar, o que é que a gente vê? A gente vê apoiar, entrar no governo que conviveu com as ações de corrupção generalizada.
E eu tomei cuidado de escolher o verbo conviveu. Eu não disse que foi corrupto o governo e a presidente. Eu não disse nem mesmo que ela sabia o que todos desconfiam. Eu disse que ela conviveu e convive. Porque só reage quando a polícia e a mídia denunciam. E a gente vai entrar nesse governo. Um governo que quebrou a estabilidade monetária, conquistada a duras penas pelo Brasil, depois de um histórico de inflação que caracterizava a nossa vida nacional. É como se inflação fosse uma coisa tão dentro da nação brasileira como nossas praias, nosso céu e a inflação. Ninguém acreditava que a gente ia vencer a inflação. Vencemos. A presidente, este governo, traz a inflação de volta e nós vamos entrar nele. Jogou o Brasil na recessão, no desemprego, na inflação, eu repito. E nós vamos entrar nesse governo em troca de ministério. Um governo exaurido, de um país com um modelo de desenvolvimento esgotado, que nós, o PDT, poderíamos ser uma alternativa. Eu nem falo alternativa do ponto de vista do poder de ganhar a presidência, isso não, depende de tantos fatores, mas uma alternativa do ponto de vista das propostas, das ideias, indo buscar lá atrás as inspirações necessárias, em Darcy Ribeiro, em Leonel Brizola, em Pasqualini. Mas nós preferimos entrar por um ministério. Um governo, presidente, que destruiu, pelo menos pelos próximos 20 anos, a Petrobras. A Petrobras, uma instituição, inclusive, criada durante o governo de Getúlio Vargas, que, queira ou não, é uma espécie de pai do PDT, pelo PTB de antigamente. Destruir a Petrobras, como está destruída, e vai se recuperar. Vai levar 20, 30 anos. Ainda hoje, de manhã, o noticiário falando das ações contra a Petrobras na justiça norte-americana por parte dos acionistas, pedindo 450 bilhões de indenizações. 450 bilhões de reais. 98 bilhões de dólares de indenização por erros. Porque a Petrobras foi usada, pisoteada, massacrada, roubada, para poder justificar votos. E a gente vai entrar nesse governo. Um governo que destruiu o equilíbrio fiscal para ganhar a eleição. Um governo que mentiu ao verbalizar slogans de marqueteiros durante a campanha. Tantos slogans de promessas falsas, como slogans de denúncias contra os opositores, falsas também, enganando o eleitor. E a gente vai entrar nesse governo. Em nome de quê? De um ministério. De um ministério. Tem alguma justificativa histórica para isso? Não tem justificativa histórica. Um governo, senador Randolfo, que zomba da opinião pública. Sabe quando? Quando põe, toda vez que aparece a presidente ou qualquer coisa do governo, o lema pátria educadora. Está zombando de nós. Pátria educadora que muda o ministro da Educação a cada 5 meses. Pátria educadora que corta verbas da educação. Pátria educadora que praticamente acaba até os programas que criou e que mostrou na campanha como sendo as grandes marcas de seu governo, como o Pronatec, como Ciências Sem Fronteiras. É isso que é nesse governo que a gente vai entrar, um governo que zomba. Quando, no início do governo Dilma, no segundo mandato, ela escolheu pátria educadora, eu fui um dos que elogiei. Eu disse, finalmente, um governo que põe a palavra educação na sua cara. Hoje, eu devo dizer que era melhor que não tivesse colocado isso, porque colocou zombando. Zomba todos os dias, todas as horas. Esse é um lema zombador de um governo zumbi.
pela crise que vive, que atravessa e que não demonstra buscar saída. Por quê? Dizer que a saída da crise está em dar mais ministérios a uma ala do PMDB, me desculpe, é parte também da zombaria, da zombação. É uma parte. Que saída vamos ter para o problema da inflação, do desemprego, da recessão, da falta de credibilidade ao ter esses novos ministros do PMDB, meu Deus? Em que esses novos ministros vão diminuir o desemprego, a inflação, a perda de credibilidade do governo e da classe política em geral? Sinceramente, vai agravar a crise. Esse ministério que vem aí, diferentemente do que foi sugerido, que era um ministério em que todos os ministros assumissem o compromisso de não serem candidatos, que não chegassem lá indicados por partido nenhum. Esse ministério que vem aí vai agravar a crise. Pode até impedir o impeachment. Pode até impedir o impeachment. Como através do mensalão se impediria também. Mas melhorar o Brasil, parar a crise, não vai. Todos sabem. E nós, PDT, vai entrar nesse governo. Como é que a gente vai entrar num governo que demonstra total descrédito, desrespeito à lei de responsabilidade fiscal e ainda tenta ludibriar a todos através das pedaladas? E a gente vai entrar nesse governo? Aí pode dizer, mas outros também faziam pedalada, mas nos outros a gente não entrou. Nos outros não fizemos parte. O PDT ficou de fora, como o Brizola quis que ficássemos de fora durante o governo Lula 1. E só entramos no Lula 2, contra a minha opinião, porque o Brizola estava morto. Falemos com franqueza. É uma especulação. Mas se Brizola tivesse vivo, se Brizola fosse presidente do PDT hoje, ele estaria levando o PDT para fazer esse papel, esse papelão de entrar no governo que se exaure, fazendo parte dessa artimanha de composição de ministérios para atender o PMDB e dar um tiquinho ao PDT, sem um projeto novo, sem uma alternativa, sem uma visão do que é um governo que construa um país onde os filhos dos trabalhadores estudem na mesma escola do filho do patrão, onde com estabilidade monetária, com rigor fiscal, nós sejamos capazes de ter um sistema de saúde que funcione satisfatoriamente para todos, onde a nossa economia saia dessa tragédia de 500 anos de agronegócio, de agricultura apenas, de bens primários e de 80 anos de indústria metal-mecânica, para um tempo novo da indústria de alta tecnologia, o que exige educação, o que exige universidade, o que exige ciência e tecnologia. Se viesse uma proposta clara de uma reforma política, onde nós aqui pudéssemos trabalhar com ideologia e ética, que é o que deve caracterizar cada partido, tudo bem, teríamos que entrar sim, teríamos que lutar, mas só por um ministério, ou por 2, ou 3, ou 4, 5, só por cargos, e não por uma revolução que o Brasil precisa e que nós nos propusemos sempre a fazer. Não, eu não vejo como justificar a gente estar num governo que, inclusive, paralisa a máquina pública por total incompetência de gestão, como a gente tem visto nos últimos, pelo menos, 5 anos no Brasil, em que os projetos do que se chamava PAC, com a letra A de aceleração do crescimento, nem acelerou e nem cresceu. Incompetência de gestão absoluta, descompromisso com propósitos absoluta, falta de compromisso com a verdade total. E nós vamos entrar nele, depois de ter rompido lá na Câmara
por unanimidade dos deputados, e depois daqui a bancada ser dividida em duas, uma a favor e uma não, eu não vejo justificativa para isso. Fico triste de estar falando aqui sobre essa decisão do meu partido, que eu tomo conhecimento pelos jornais, mas que tudo indica, pelo que eu procuro saber, que é verdadeira, e que o PDT vai mergulhar no abismo de um governo que se exauriu. Eu não disse que se exaure, que se exauriu em troca de um ministério. É triste, mas é necessário falar da tristeza que se sente também. E, obviamente, da esperança de que isso é passageiro, de que cada um de nós vai encontrar o seu rumo, o seu caminho, e vai dar a sua contribuição para que o Brasil seja aquilo que nós sonhamos e aquilo com o que nos comprometemos em campanha, e não aquilo que nos aproveitamos ao entrar em governo. É triste, mas é necessário falar. E é triste, mas não mata a esperança. É isso, senhor presidente, mas antes de concluir, eu quero dar a palavra ao senador Randolfo, que pediu uma parte. Senador Cristóvão, quero cumprimentar a Vossa Excelência. Não fico à vontade para falar de um partido, inclusive, que eu tenho o maior carinho e que tem as melhores tradições. Mas eu comungo das preocupações de Vossa Excelência. E eu diria, não sei se o termo seria esse, mas nesse momento até a frustração com os rumos de vosso partido. O partido de Vossa Excelência é legatário de uma das melhores tradições que se constituiu no Brasil República, a herança do trabalhismo. O trabalhismo que foi fundamental para a industrialização do país nos anos 30 e nos anos 1930 e 1940, com Getúlio. O trabalhismo que tem o belíssimo legado do governo do presidente João Goulart e da proclamação das reformas de base, fundamentais e modernizadoras para o país naquele momento. O trabalhismo de Brizola. Aliás, Brizola fundou o PDT para manter acesa a coerência e a herança do trabalhismo. Eu acho que uma reflexão que Vossa Excelência faz é indispensável nesse momento. Se os principais representantes do trabalhismo no Brasil, na história, estivessem aqui conosco, eu diria Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e João Goulart, será que eles estariam comungando com os caminhos deste governo? É uma pergunta que Vossa Excelência faz e que eu acho que é uma reflexão necessária. O Darcy, que o senhor conheceu, eu não tive, tenho uma inveja cristã de Vossa Excelência, por Vossa Excelência ter convivido com ele, eu não tive esse prazer. O Darcy, com a devoção tal qual Vossa Excelência, ele tinha pela educação. Será que ele estaria hoje satisfeito com o corte de mais de 2 bilhões de reais do orçamento da educação? Será que ele estaria satisfeito com um governo que, num ciclo político, não conseguiu erradicar o analfabetismo no país? Não conseguiu implementar programas que o pior retrato disso é a capa que Vossa Excelência mostrou hoje, do Correio Brasiliense de hoje, uma capa que Vossa Excelência é testemunha, não é personagem, é testemunha. Porque é uma capa em que o presidente da República, há 10 anos atrás, encontrava com um conjunto de crianças no interior pernambucano e 10 anos depois essas crianças não tiveram acesso a direito à educação. O Brizola hoje, vivo, será que ele estaria compactuando com isso? Ou será que ele estaria liderando a oposição para um caminho distinto, não o caminho do passado, mas para um caminho diferente, apontando os erros, denunciando? Eu acho que a segunda hipótese era mais provável para se Brizola, Darcy e Jango hoje estivessem conosco. Senador Cristóvão, o pronunciamento de Vossa Excelência agora na tribuna é o pronunciamento de um verdadeiro trabalhista, daquele que é leal à tradição do trabalhismo, à tradição de defesa da educação, que o trabalhismo, que Darcy, que Brizola ensinou a todos nós, né? Uma fonte que me permita, eu bebo também. Eu queria
mudei de agremiação partidária e mudei, como eu disse, não mudei de caminho, só encontrei um novo jeito de caminhar. Eu digo a Vossa Excelência, eu queria que ainda tivéssemos uma alternativa política brasileira, e eu vou trabalhar na alternativa que eu estou, que fosse herdeira e legatária do trabalhismo, porque o trabalhismo foi uma das melhores coisas que teve no Brasil republicano. E eu acho que nós sabemos responder a pergunta que fiz agora. Onde estaria Brizola? Onde estaria Brizola? Onde estaria Jango? Onde estaria Darcy na conjuntura atual? Obrigado, senador. E eu peço um pouquinho mais, uns minutinhos, para fazer alguns comentários. E este, senador Randolfo, seria o momento do trabalhismo. Este que eu digo não é esse ano, nem o próximo, esse momento da história. Porque quando o trabalhismo surgiu, o mundo estava dividido, o mundo político e ideológico, em duas visões. A visão do estatismo como caminho para o socialismo igualitário e o caminho do mercado para a condução do consumismo capitalista. Duas utopias se viam aí. Nenhuma das duas deu certo plenamente. O estatismo não é mais o caminho. E o capitalismo mostrou as suas consequências, na desigualdade, na crise ecológica. O trabalhismo surgiu, nesse momento de polarização, como um caminho novo, em que se dizia: é preciso olhar o mundo com os olhos dos trabalhadores, porque são a maioria. Mas esses trabalhadores podem se beneficiar da relação correta entre capital e trabalho, desde que o Estado defina regras, como as férias, como o 13º, como os direitos trabalhistas. O Estado definia as regras, o capitalismo poupava e investia. E o trabalhismo trazia outra coisa que, antes do tempo, a ideia de que o progresso viria da educação. Nesses dois aqui, o progresso viria da economia, a economia planejada pelo Estado ou a economia do mercado. E Brizola dizia: nada, o futuro e o progresso virão de uma educação de qualidade para todos. O futuro é aquele em que os filhos dos trabalhadores, na mesma escola dos filhos dos patrões, vão construir uma sociedade onde até vai ter desigualdade, mas não vai ter exclusão. Pois bem, esse trabalhismo, senador, é o momento, faltando uma coisa, e o senhor está próximo dessa coisa, que é o equilíbrio ecológico, que não dava para prever naquela época, que ninguém previa. Nem Marx por aqui, nem Adam Smith por aqui, nem os papas, antes de Papa Francisco, eram capazes de perceber na dimensão a crise ecológica. Hoje, é a educação e a ecologia que conduz o progresso. É o Estado regulador, não o Estado dominador, nem o Estado proprietário. Um trabalhismo carregado da tinta verde. É isso que a gente precisa. Por isso, o senhor que hoje está no Partido Novo da nossa amiga Marina, na rede, vai estar junto nesse processo. Vai estar junto nesse processo de construir uma utopia. E esse junto não vai ser com o governo atual. Eu até acho que poderá vir a ser com o PT daqui a 20, 30 anos, quando esse partido se recicle, purgue seus erros, reconheça, peça desculpas e ressurja. E nós vamos ter uma grande frente, provavelmente, em algum momento, mas não é hoje, nesse governo. Esta alternativa hoje está no lado das oposições progressistas, também não está no lado das oposições conservadoras, não. Não. Criticar o governo Dilma não é optar pelas oposições conservadoras como alternativa, não contem comigo para isso. Mas como oposição à esquerda, e à esquerda, talvez até mesmo da esquerda, que é o que a maneira de dizer uma esquerda nova, do trabalhismo, por exemplo, do ecologismo, por exemplo, do educacionismo, como eu gosto de chamar. Esse novo não virá do PDT na forma como ele está sendo conduzido hoje. É com essa frase que eu quero terminar o meu discurso, presidente.
Senador Cristóvão, acho que eu encerro o seu pronunciamento. Encerrei. Eu gostaria de tê-lo aqui à presidência para que eu pudesse fazer o meu pronunciamento. E Com todo parabenizá-lo prazer. também. Coincidentemente, estou aqui lendo o clipe e observando duas matérias aqui do jornal de Brasília, onde fala da sua visita ao Nordeste com o presidente Lula, da esperança da transformação das crianças daquele Nordeste, do Agreste do Nordeste, que o senhor volta agora lá e que, infelizmente, o senhor não tem a mesma esperança na realidade que está vivendo. Um artigo aqui do Diego Ponce de Leon, e que é muito importante essa leitura, mas acima da leitura, a reflexão sobre esse aspecto que Vossa Excelência tanto fala, que a melhor forma de melhorar o Brasil é investir na educação. O melhor futuro para o país é investir na educação. E quero aqui, então, estar concordando com Vossa Excelência, porque exportar commodities, como nós fazemos hoje, e o Mato Grosso, meu estado, é um estado que se orgulha muito de estar sendo o maior produtor agrícola, mas é claro que isso não consolida um país, né? Nós precisamos buscar a tecnologia, o melhor aproveitamento. Vossa Excelência fala aí da questão da Petrobras, né? Além dos problemas da questão da corrupção, o Brasil optou pelo monopólio da Petrobras, o investimento em grande escala na questão de preservar e fazer com que o petróleo é nosso, buscando um petróleo de profundidades com custos muito altos, e isso talvez também deixe o país agora, nesse momento em que os árabes resolveram abaixar o preço do petróleo, já que outras fontes de energia estão sendo pesquisadas, já estão sendo utilizadas em outros países, e o petróleo hoje com um preço baixo e com a tendência, então, de um custo muito alto para o Brasil, da gente ter mais dificuldades econômicas e financeiras. Mas o importante é que Vossa Excelência sempre traz aqui essa questão, essa preocupação de como deve ser a atuação do Brasil no seu processo de desenvolvimento. E sempre a Vossa Excelência coloca essa questão da educação como fundamental para fazer a transformação. Então, quero parabenizá-lo. Acho que foi, né? Eu só quero, antes de subir para presidir, com muita satisfação para ouvi-lo, dizer, em primeiro lugar, que essa matéria que o senhor falou do jornal é o resultado de 2 visitas que eu fiz ao Nordeste. Na verdade, até ao meu estado, Pernambuco. Não foi com Lula. Eu vi no jornal, no Correio Brasiliense, uma foto, 10 anos atrás, em fevereiro, do presidente Lula na frente de um grupo de crianças pobres do Nordeste. Eu vi, onde é isso? Descobri. Era num bairro chamado Canaã, em Caruaru. E fui lá. Fui lá, alguns meses depois dele, identifiquei as crianças, a escola, os pais, os professores. Fiz uma carta ao presidente Lula, então, carta em maio, em que eu descrevia tudo o que eu vi. E dizia, presidente, o senhor não é culpado dessa pobreza ainda, mas será se daqui a 10 anos ela continua. E sugeria as medidas para que isso fosse resolvido no âmbito da educação. Passaram-se 10 anos. E quis o destino que eu ainda tivesse saúde e estivesse vivo para voltar lá. E fui lá. E revi esses meninos. Um não foi possível, porque já foi assassinado. Outro não foi possível, porque está foragido por ter cometido crime aos 15 anos. Mas revi os outros. E a menininha de 6 anos, hoje com 16, já tem um filho de 1 ano e 2 meses, que eu carreguei no colo e vi na cara dele o mesmo destino da sua mãe, ter terminado a educação aos 15 anos, aos 14 anos, ter engravidado aos 15, e hoje não tem um emprego, não tem um futuro, como nenhum dos outros meninos, porque todos terminaram antes da 5ª série. Então, é essa matéria que o Correio Brasiliense transformou hoje numa reportagem que eu fiquei, diria até emocionado ao ler que eles fizeram isso como uma história de cordel, com as rimas necessárias sobre a peleja pela educação. E, finalmente, a última coisa sobre isso das commodities.
Commodities, quando a gente exporta, vai embora. Conhecimento, quando a gente exporta, ele continua. O cérebro continua. Quem exporta a fórmula de um remédio novo, continua com o cérebro para inventar um remédio ainda melhor. Agora, quem exporta petróleo, ele vai embora e não volta mais. Quem explora soja, até que pode plantar mais no próximo ano, mas aquela foi embora. O futuro está em exportar conhecimento, ou seja, os produtos como esses aqui, que vêm da ciência e da tecnologia, da inovação. E nisso, nós estamos ficando para trás, por falta de educação de base, de ensino superior de qualidade e, portanto, de ciência e tecnologia nas mãos de institutos e dos empresários também, e das empresas também. Mas esse debate é que eu sinto falta, porque aqui nós trocamos essa ideia, e não é, talvez por coincidência, que o senhor seja o presidente da Comissão do Futuro, aonde esse assunto deverá ser debatido ao longo desse ano. Mas eu, com o maior prazer, saio da tribuna para sentar na presidência e passar a palavra para o senhor.